Olá, lindonas e virtuosas, graça e paz. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com você também esteja tudo bem. Eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31, um canal feito para você, mulher virtuosa. Se ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, que é o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilha com uma amiga, para que juntas nós possamos crescer e compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos hoje no 19º dia do propósito de 21 dias de oração. Estamos aí chegando na reta final e nessa terceira semana nós estamos orando pelos filhos. Nós sabemos que o nosso Pai Celestial, Ele já tem todos os nossos dias planejados na eternidade. Porém, para que nós possamos saber e entender, nós possamos orar, nós precisamos orar. E é isso que nós estamos fazendo nestes 21 dias, intercedendo pela vida dos nossos filhos. Nós já oramos pelas mães, oramos pelos pais, agora nós estamos orando pelos filhos nessa terceira semana. E hoje, o nosso propósito de oração é para que os nossos filhos encontrem o par perfeito ou o par ideal. E aí talvez você pode dizer assim, mas meu filho ainda é um bebê, meu filho é uma criança, eu já vou orar por isso? É claro que sim. Se o Senhor já tem todos os nossos dias planejados, assim como diz o Salmo 119, diz que o Senhor já tem os nossos dias planejados, Salmo 139, versículo 16, planejados e... Só que isso está na eternidade, nós precisamos trazer a existência. Talvez você pense assim, mas está muito cedo para eu orar por isso. Não está cedo. Orar para que o Senhor direcione essa pessoa que será o cônjuge do seu filho. Talvez você pode dizer, mas meu filho, minha filha já são casados. Então, o seu propósito de oração é para que eles permaneçam casados, para que eles amem uns aos outros, para que o espírito do divórcio jamais tenha lugar, tenha espaço na vida dos seus filhos. E para que a futura geração, que são seus netos, possam ser bem-sucedidos. Então, tá vendo como tem muito motivo da gente orar nesse propósito? Nós vemos pessoas que planejam aquele casamento, fazem aquela linda festa e permanecem pouco tempo casados. Infelizmente no Brasil não tem uma cultura de se preparar a moça, de se preparar o rapaz para o casamento. Não só no Brasil, como em várias culturas, mas como nós somos brasileiros, estamos aqui. A nossa cultura, vamos dizer então, a nossa cultura ocidental, ela não prepara a pessoa para o casamento. Você vê, não tem nenhuma matéria na escola falando sobre família. Em algumas escolas se fala alguma coisinha sobre família lá na aula de ensino religioso, mas é muito raso, é muito vago, porque a escola ela é muito limitada. Então quem tem que ensinar esses valores de família, quem tem que preparar a moça, preparar o rapaz para o casamento, são os pais. Mas e quando esses pais também não têm estrutura? Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é orar, para que eles façam boas escolhas. É claro que eu falei aqui o par perfeito, mas é claro que isso é só uma figura de linguagem. Não existe ninguém perfeito. Perfeito é só o Senhor, mas Ele nos aperfeiçoa. Então, por isso que hoje nós vamos orar, porque como eu disse, tem muitas pessoas que tinham tudo para dar certo e não deram por não buscar direção de Deus. E aí aquele casamento que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser muito bem, ele se torna um pesadelo. Aquele que era um sonho se torna um pesadelo. A Bíblia conta uma história lá no livro de Juízes, no capítulo 14, a história de Sansão. Sansão ele é muito conhecido na Bíblia pela sua força. Muitas pessoas falam de Sansão porque ele era forte. Nas histórias bíblicas para criança, a gente fala muito sobre isso. Ele era um super-herói, ele era muito forte. Mas, muitas vezes a gente não presta atenção na história de Sansão. Sansão, ele foi prometido aos seus pais
para ser um juiz em Israel. Israel estava passando por um momento muito difícil. Os juízes haviam se corrompido, os profetas, os sacerdotes. E Deus então fala com a mãe de Sansão, aparece para ela, um anjo aparece para ela, dá esse recado, que ela daria à luz um filho. E ela fica assim sem saber, porque ela era estéril. E quando ela conta isso pro marido, o marido dela fica meio também assim, e eles pedem Deus confirmação. E uma das palavras que aquele anjo fala para ela é o seguinte: olha, não bebas vinho, não coma coisa impura, porque o filho que você está gerando, ele será um nazireu. Ou seja, ele será separado, ele vai defender Israel, ele vai julgar Israel, ele vai ser alguém importante. E ali ela faz todo aquele processo, o menino nasce, ele cresce com uma força incrível, mas quando ele se torna adulto, ele faz uma escolha errada. Ele, defendendo seu povo ali dos filisteus, que era o grande inimigo de Israel naquela época, ele então, na cidade de Tímina, ele conhece uma moça, uma filisteia. Ele se apaixona por ela. E mesmo seus pais falando com ele que ele não deveria se casar com uma filisteia, porque não era costume do povo judeu. Tantas moças havia ali em Israel que ele poderia se casar, mas ele faz aquela escolha. E aquele casamento, ele não traz paz entre as duas nações. Pelo contrário, ele traz ainda mais confusão, mais guerra, porque os filisteus vão lá e matam aquela família, que são uma família de filisteus também. E por causa daquilo eles começam a entrar em mais guerras e mais guerras, até que Sansão, no meio ali daquela confusão, ele conhece Dalila, que foi aquela que seduziu Sansão, e ele se apaixonou tanto por ela a ponto de contar o seu maior segredo, que era onde estava sua força. Então Sansão, quando ele é pego pelos filisteus, após revelar o seu segredo, ele é levado para o templo de Dagon. Ali ele é zombado, ele tem os seus 2 olhos perfurados, o seu cabelo é cortado. E quando ele faz então o último pedido a Deus, que desse a ele força para que ele destruísse de uma vez os filisteus. Essa história tinha tudo para dar certo, mas por uma escolha errada que Sansão fez, seguida de outras escolhas erradas, ele colocou tudo a perder e o seu fim, infelizmente, o seu fim foi trágico. Ainda que naquele dia da sua morte ele destruiu o templo de Dagon, ele matou muitos filisteus, mas era uma história que poderia ter sido contada diferente. E quantas pessoas não são dessa maneira? São preparados, digamos que nascem em um lar cristão, tem boa escola, tem boa formação, ou talvez não, cresce num lar humilde, mas tem bons princípios morais, valores, e aí, de repente, quando cresce, sem a direção do Espírito Santo, sem a direção de Deus, tomam decisões erradas, escolhem cônjuges errados e têm a sua vida totalmente destruída. Então a nossa oração hoje é para que os nossos filhos encontrem a pessoa que Deus preparou para eles. Aí você pode dizer, mas Deus não faz casamento. Claro que não, porque Ele nos deu o poder de escolha. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo a escolher alguém, porque infelizmente hoje as pessoas não estão enxergando, muitas pessoas não estão enxergando dessa forma, mas a escolha da pessoa que vai viver ao seu lado é uma das decisões mais importantes da sua vida. Porque infelizmente estão banalizando o casamento. Se não der certo, separa, casa de novo, e casa de novo, e casa de novo. Mas a Bíblia não ensina dessa forma. Casamento é uma coisa muito séria e não deve ser levado de brincadeira, de qualquer forma. Não pode ser feita de qualquer maneira. O casamento, ele é uma aliança feita entre 2 pessoas que estão debaixo da aliança do Senhor.
da aliança dos céus, não é? Porque a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então é uma decisão importante, deve ser feita com sabedoria, com discernimento, guiado totalmente pelo Espírito Santo, porque se assim for, nós teremos casamentos duradouros, teremos casamentos abençoados, casamentos feitos em aliança, em amor. Então essa é a nossa oração de hoje. E eu quero fazer com vocês a oração do livro. E depois nós vamos então fechar com a oração nossa. Senhor, se não for do teu desejo que os meus filhos fiquem solteiros, eu peço que envies o cônjuge certo para eles, no seu tempo. Que meus filhos sejam submissos à tua voz quanto ao casamento e que se decidam com base na tua direção, não no desejo da carne. Suplico que confiem em ti de todo o coração e não confiem no seu próprio entendimento. Que te reconheçam em todos os seus caminhos, para que o Senhor dirija as suas veredas. Ajuda-os a perceberem a diferença entre se apaixonar e ter convicção sobre quem é a pessoa com quem desejas que vivam até o fim de seus dias. Caso eles se sintam atraídos por alguém com quem não devem se casar, eu suplico, Senhor, que rompas o relacionamento. Ajuda-os a se conscientizar de que se não estiveres no centro do casamento, ele não subsistirá. Mostra-lhes de que a pessoa certa deve ser fiel a ti, amar-te e andar em seus caminhos. Depois de casados, que não haja divórcio em seu futuro e que não haja abuso mental, emocional, físico ou de qualquer espécie. Concede a cada um deles o forte desejo de viver em fidelidade, que sejam mutuamente leais, compassivos, atenciosos, sensíveis, respeitosos, perdoadores, amorosos e que sejam amparo um do outro todos os dias de sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por chegar até aqui, 19º dia desse propósito. Senhor, hoje nós colocamos nas tuas mãos e intercedemos pelos nossos filhos para que eles, Senhor, tenham direção, para que eles tenham sabedoria de escolher a pessoa com quem vão se casar. Deus, ainda que essa mãe esteja orando pelo filho, que seja ainda uma criança, que seja um bebê, que seja uma adolescente, não importa. Nós já entregamos nas tuas mãos, porque sabemos que o homem faz plano, o coração do homem faz plano, mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. E é por isso que nós oramos a Ti, porque cremos que o Teu plano é muito maior do que o nosso. Cremos que os Teus sonhos são muito maiores, os Teus caminhos são melhores do que os nossos. E é por isso, Senhor, que nós entregamos também essa área da vida dos nossos filhos nas Tuas mãos. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Que nós possamos sempre orar, interceder. Nosso propósito de 21 dias vai acabar daqui a 2 dias. Mas nós vamos continuar orando, porque somos mães intercessoras. Tá certo? Que o Senhor Jesus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo devocional. Se Deus abençoar.